Eita cabroeira, enfim chegamos na parte final do nosso segundo documentário. Espero que vocês estejam gostando, viu? Muito obrigado por você estar até aqui e fique até o final. Não esqueça de comentar, de compartilhar nosso material, viu? Comente o que você achou. Nós iniciamos esse documentário contando a história dos irmãos Santos, mas nós não falamos ainda do entrelaçamento do tronco dos Santos e outras famílias da região e também a sua importância. O tronco da família Santos é muito interessante, pois ele se envolve com várias famílias da região até hoje. Eu somei estudos junto com Edelberto de Freitas Corrêa Saraiva, Júnior Freitas de Jardim, e juntos a gente fez uma retrospectiva dos Santos até chegar nos Chicote e em consequência os Lucena. Então veja só o que o amigo Júnior Freitas de Jardim me passou. Manuel Pinto Cardoso, esposo de Maria Quezado Filgueiras, tiveram entre tantos filhos a Manuel Inácio Cardoso dos Santos e José Inácio dos Santos de Oliveira Brito. Estes vieram para o Brasil em meados do século XVIII, se fixando na Bahia, e de lá vieram para o Cariri. Manuel Inácio Cardoso dos Santos foi casado com Leocádia Maria de Castro, sua prima legítima. Destes descendem toda a família Cardoso do Cariri, os Xavier, os Monteiro Saraiva de Barbalha e Missão Velha e demais outros ramos. Do outro irmão, José Inácio dos Santos de Oliveira Brito, casado com Francisca Teodora, também sua prima, que foram os pais de Joana Maria das Virgens ou Joana Pereira Filgueiras, que se casou com Gonçalo de Oliveira Rocha Filho, o Gonçalinho da Nascença, que foi morto por uma força policial da Paraíba em 1824, sendo estes os pais da Irmandade dos Santos. Irmandade esta que legaram seu sobrenome à antiga toponímia Brejo dos Santos, e que em 1850 alguns integrantes dessa irmandade foram mortos em um combate com uma força policial. De um desses irmãos sobreviventes do combate, Manuel Inácio dos Santos, casado com Francisca Maria de Jesus, foi filha Donina Maria de Jesus, esposa esta do primeiro Francisco Pereira de Lucena, paraibano que se fixou no Brejo, e foi pai junto com sua esposa de Francisco Pereira de Lucena Filho, o Chico Chicote, e demais irmãos. Observação: os irmãos Inácio de Lucena, que são conhecidos por Chicotes, Chico Chicote e a Irmandade, foram netos maternos de um desses irmãos santos, por nome de Manuel Inácio dos Santos, um dos que não morreu no combate. Pela terceira vez na família, um bisneto de Gonçalino e neto de um dos santos também foi morto em 1927, por várias forças volantes depois de intenso tiroteio. E era um engenho aqui, ó. A casa deles era aqui assim, ó, a casa dos Santos, que era a famosa morada da Nascença. E aqui era o engenho. Essas pedras aqui, se elas tivessem como falar para nós, elas iam contar muitas histórias para nós, porque elas são sobreviventes do tempo. Foram testemunhas do que aconteceu aqui. Aqui era uma espécie de terreiro do engenho. Essa parte aqui. Nós estamos falando de um bando de cangaceiro como nenhum outro aqui na região. Nós estamos falando aqui de homens perigosos, ok? O bando dos Santos. De 1848 a 1850 destacou no Crato o bando dos Chios e dos Serenos. Vocês vejam que aqui é 1850, foi o mesmo ano da morte desses homens. Com a morte deles ficaram dois grupos, 1850. Vieram aparecer outros grupos famosos, como os Brilhantes, como os Calangro, como eu falei, de 1850, só em 1876, por aí vai aparecer os outros bandos, mas
Por enquanto, os bandos por aqui na região eram esses três. O Chios, os Santos, era o principal. E ele, dentro do bando dele, tinha esses subgrupos, que com a morte dos Santos, eles se dividiram, que é os Chios e os Serenos. Devido a que esses cangaceiros matar muita gente, sumir muita gente, ninguém mais passava aqui. Olha só. As pessoas já não estavam mais fazendo comércio, não ligavam mais à cidade, não levavam mais tecido para Porteiras, nem para Jardins. Porteiras era um vilarejinho pequeno nesse tempo. E também não estavam indo mais para a banda do crack, não estavam mais passando por aqui. Porque os santos diziam, vamos lá em casa, vamos passar lá beber água. E quem era o doido de ir? Todo mundo sabia quem eles eram. E todo mundo sabia que aqui o povo sumia. Então aqui começou a ficar deserto. Então o delegado de Porto. Então Manuel de Jesus fez o pedido ao governador do estado do Ceará, em Fortaleza, que desse um jeito nesses homens. O lugar estava assombrado. Ninguém passava mais por aqui. Morreu muita gente, mais de 20 aqui. Outros vieram, morreram aqui. Esses homens saíram daqui e foram matar gente em Pernambuco. Ficaram temidos. Mas quem é que ia mexer com as cobras dessas? Cobra que eu digo no sentido da valentia. O fim dos santos, vamos lá. Manuel de Jesus, ele tirou para o poço. Ele não veio direto para cá, porque se ele viesse, a tropa vinha lenta. Então alguém poderia avisar os santos. Então ele foi para o poço e do poço ele subiu para cá. Olha só. Ele fez assim, ó. Aqui. Vou fazer aqui um desenho aqui, por exemplo. Aqui é a nascença. Aqui é a nascença. E aqui é Milagres. Brejo Santo e Milagres. E aqui é o sítio Poço. Então, em vez da volante vir para cá, se ela fizesse isso, eles vinham lento. Então, alguém poderia avisar os santos e os santos poderiam se retirar. Então, eles fizeram assim, ó, eles vieram para o poço, daqui vieram para cá e daqui subiram para cá. Foi quando eles chegaram bem aí, ó, nessa entrada aqui, assim. Bem aqui na nossa frente, que era a entrada da Fazenda Nascença. Nós estamos no lugar da Nascença, da Fazenda Nascença, viu? O fim dos santos, vamos lá. Pode fazer outro vídeo? Olha só o fim dos santos. Os bandidos foram apanhados de surpresa, na maior despreocupação. Nesta triste calma que antecipa-se a tempestade, e no seu ledo e quedo de que ninguém existia grande como eles. Engano que os granadeiros imperiais não deixariam durar muitos anos nas plagras de Brejo Santo. Ou seja, eles foram surpreendidos aqui porque eles se achavam os maiorais. Eles nunca imaginariam que uma força imperial vinha para cá, para acabar com eles. O que é ledo e quedo? Ledo significa feliz e quedo parado muito tempo. Ledo e quedo, feliz e parado muito tempo. É isso que a linguagem arcaica escrita aqui quer dizer, né? Então foi assim. A volante chegou, vamos dizer volante, mas que antigamente a volante se chamava granadeiro. Os granadeiros imperiais, a pedido do delegado de Milagres, vieram, chegaram aqui, pegaram todo mundo de calça na mão. Começou o tiroteio. Foi de dia isso. Eles resistiram, os santos. Os homens muito valentes, resistiram bravamente, atiraram. Os bandos se resistiram, gritaram aquela brigaiada toda. Eles aqui dentro, aqui, ó, dessa casa aqui, ó, segurando o tiroteio. Mas daí passou então um certo tempo e eles segurando o fogo. Mas os homens começaram a fazer o cerco, começaram a fazer movimentação da tropa. E os cabas teve uns que se acovardaram e começaram a pular fora da casa e tentar correr aqui por cima, tá vendo esses matos aqui, ó?
eles tentaram pular da casa e se evadir por aqui, ó. Então eles, ao subir alguns por essas pedras aqui, foram atingidos e mortos por aqui mesmo, ó. Aqui mesmo foram atingidos, que fizeram cerco aqui, ó. Uns que tentaram pular, fugiram. Alguns fugiram, escaparam com som, com vida. Outros morreram por aqui. Foi uma briga da bexiga. Pode pausar. O fogo começou e eles resistindo e outros correndo. E o mundo tá acabando, e as almas disparando. E eles aqui de dentro respondendo. E com um certo tempo uns correram e outros foram mortos. E quem estava dentro da casa começou a endoidar. A mulher começou a chorar. De aquela bagaceira grande. A volante todinha aí embaixo. Os granadeiros dando tiro de bacamarte. Eles respondendo de bacamarte. O polo de fumaça subindo aqui por essa serra aqui, ó. E os cabas dentro da casa e vamos embora, vamos cair no mato. E quem estava saindo estava morrendo. E nisso daí os santos começaram a se acabar. Então olha só o que fez aqui, olha só o que eu escrevi. Fez-se o ataque rapidamente, com rapidez, de relâmpago. Não bastante o imprevisto. Desde o ataque os bandidos respondiam. Deste ataque os bandidos respondiam. De começo com coragem. Ao fogo oficial. Por fim, julgando inútil a resistência deles, procuraram a fuga e a salvação. A fuga não foi feliz, pois alguns deles caíram crivados de bala. O velho Gonçalo Santos, o pajé, teve a perna fraturada caindo e sendo prisioneiro e foi morrer na cadeia do Crato em 1850. Não foi ele, aqui foi outro, ok? Como eu falei, Gonçalo morreu em 1824. Aqui foi outro. Foi um dos santos que foi baleado e foi levado para a cadeia do Crato. Ou outro. Então foi assim. É, meus amigos, e eu fui atrás dessa informação e encontrei ela muito bem detalhada no livro Famílias Cearenses, de Francisco Augusto, lançado em Fortaleza, Ceará, em 2001. E olhe só o que ele escreveu sobre Gonçalo, o cacique da família Santo, o patriarca da família. Abre aspas. Gonçalinho nasceu na Fazenda Nascença, no futuro Brejo Santo, e faleceu assassinado em 1824, no sítio Cantagalo, em Missão Velha. Fecha aspas. Já o padre Antônio Gomes de Araújo cita na sua obra de que uma força paraibana matou Gonçalinho na nascença. Briga da bexiga, o mundo pegando fogo, esses homens tentando correr de dentro da casa, a força atrás atirando. E aqui, ó, um mundo de pólvora aí se juntando, porque aqui é uma canto de serra. E quando começa a juntar a pólvora, ela não se dispersa, porque a serra ajunta, né, a fumaça. E o mundo escureceu aí de pólvora aí, ó. E o fogo da bexiga aqui, e no resultado disso foi os irmãos, tudo sendo morto, sendo regaçados. Os que caíam com vida no chão, ele chegava com um punhal desse aqui, ó. E pá, no pescoço, matava. Chegava lá, pegava o outro e pá, matava. E um monte aí de gente morta aqui dentro dessa casa. Uns cangaceiros conseguiram fugir. Um dos irmãos Santos também conseguiu fugir. Umas mulheres conseguiu. Um bocado conseguiu fugir, né? Então vamos lá. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa para saber quem foi o governador do Ceará naquele tempo, em 1850. Porque a ordem foi dada da capital para que uma volante saísse do Crato e viesse para cá dar fim os irmãos Santos, o bando dos irmãos Santos. Então, eu pesquisei e eu descobri que em 1850, nesse ano, o estado do Ceará teve dois governadores. Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, de 1º de agosto de 1850 a 16 de novembro. E no dia 16 de novembro, Inácio Saraiva Mota foi o outro governador, de 16 de novembro até 1851. De 1850 a 1851 teve esses dois governadores. Então foi um desses dois governadores que autorizou. Nesse tempo, o Brasil ainda, nós temos que lembrar, que o Brasil ele era governado por Dom Pedro II. Então nós não estamos falando aqui de
Juscelino Kubitschek, nós não estamos falando aqui de Getúlio Vargas, por exemplo, que deu cabo a Lampião, bem dizer, né? Que foi no governo de Getúlio Vargas que Lampião se acabou. Nesse tempo aqui, desse cangaço, foi um cangaço de Dom Pedro II. Foi um tempo imperial ainda. Era o Brasil imperial. Então, aqui existiu esses homens, nessa região, fizeram o nome deles aqui. E aqui nesse lugar, com o tempo, a cidade ficou meio assombrada depois disso. Mas aqui é um lugar muito rico, aqui a terra é muito fértil. Aqui antigamente era chamada de Brejo da Barbosa. Devido a esses homens aqui na cidade ser de tamanha importância, de um nome tão forte, Santos, a cidade começou a ser chamada de Brejo dos Santos, ok? Então, hoje, a cidade é chamada de Brejo Santo. Então, o que eu quero dizer para vocês? A história cangaceira não é motivo de vergonha. Você que está aí é de Brejo Santo, não tenha vergonha não. E também, vá atrás da sua história, você não fique com raiva de mim também, porque eu estou dizendo que a cidade tem esse nome por causa de um bando de cangaceiro. Olha só, João Brígido disse isso, Joaquim Amaro disse também, o padre Joaquim Gomes também falou a mesma coisa. Então é isso aí. Amigos, eu vou fazer aqui umas gravações aqui de restantes para vocês ver como era melhor as imagens, né? Quero aqui agradecer a amiga Lucy Guimarães, a nossa editora-chefe, e mandar um abraço aqui para o grupo do GCAP, Grupo de Estudo de Cangaço do Pernambuco, Rota do Cangaço, Sandro Leite Cavalcante, e é isso aí. Valeu! Então, foi aqui a Fazenda Nascença. Esse daqui é o vídeo de terminação. Vamos terminar o nosso documentário aqui. Quero mostrar para vocês aqui que a nascença era ali embaixo. E assim, era assim um antigo pé de joá. Era debaixo desse pé de joá, que era a antiga Fazenda Nascença. Essa Fazenda Nascença foi saqueada por um grupo de Sebastião Pereira da Silva em 1920, junto com um bando de Lampião. Lampião esteve aqui. Lampião invadiu essa nascença aqui, essa fazenda onde nós estamos, ok? Durante o fogo aqui, que a força volante veio do Crato e vieram para cá, chegaram aí, ó, começaram a matar os irmãos Santos aqui na base da bala mesmo. Olha só o que foi que aconteceu. Manuel de Oliveira Santos, um dos sobreviventes, meus amigos, nós estamos chegando aqui ao final de mais um documentário sobre o bando dos cangaceiros chamado Santos. Aqui a gente contou a história desse bando de 1840 a 1850, que tiveram seu apogeu aqui, nesse lugar. Okay? Esses homens deram origem ao nome da cidade de Brejo dos Santos. A cidade de Brejo Santo, antigamente, antes deles, se chamava Brejo da Barbosa. Devido ao nome deles e eles ter ganhado uma imensa fama de tanta valentia, brutalidade, roubos e assassinatos, aqui começou a ser chamado de Brejo dos Santos. Com o tempo, a cidade tirou o dos, ficou só Brejo Santo. Você que é da cidade de Brejo Santo, você não fica com raiva de eu por estar dizendo isso, ok? É história. Nós não assistimos os filmes dos Vikings lá da Noruega, o pessoal de lá não tem orgulho dos Vikings de lá, e até brasileiro também tem orgulho, então vamos ter orgulho da nossa origem. É simples. Eu sei que é doída a história, mas era um tempo de homens feras, era o tempo dos leões do norte, ok? Então, durante a invasão aqui da nascença, dos homens que deram nome à cidade de Brejo Santo, fundadores do nome da cidade de Brejo Santo, por causa dos santos mortos aqui, o bando de cangaceiros santos, dos bandos de cangaceiro, Manuel de Oliveira Santos, um dos sobreviventes que nasceu aqui, ele escapou com vida, esse Manuel aqui de Oliveira Santos. Manuel de Oliveira Santos, ele era pai
com o tempo ele casou e teve uma filha. E a filha dele se casou com Francisco Pereira de Lucena, um paraibano, que esses dois tiveram um filho chamado Francisco Pereira de Lucena também, famoso Chico Chicote. Ou seja, os santos daqui foram os chicotes. Os santos de 1850 se transformaram nos chicotes de 1927, no fogo das Guaribas. Ok? Então, um dos sobreviventes daqui, da brigada na Nascença, foi um avô de Chico Chicote. Ok, meus amigos? A Igreja Católica também se envolveu. O Padre Feijó também juntou jagunços também para vir aqui dar combate a esses homens. Esses homens morreram, se acabaram, mas o rastro deles é o nome da nossa cidade, Brejo Santo. Esta família hoje se uniu com todas. É uma das famílias mais antigas daqui, que é os Lucena de Brejo Santo. E a gente veio aqui, contou um pouco da história dela. Você ficou curioso? E aí, o que tem a ver Chico Chicote com os santos aqui? Um avô de Chico Chicote esteve aqui no combate da Nascença. Então esse aqui é um lugar místico. E você é de Brejo Santo, tem orgulho da sua cidade. Eu sou aqui da região aqui, ó. Eu tenho orgulho daqui. Nasci em Porteira, mas fui registrado no Brejo. Eu tenho orgulho dessas duas cidades. Você também tem a da sua. E não fico com raiva não, porque eu cheguei aqui, contei e mostrei, estou dizendo que o nome da cidade é Brejo Santo por causa de um bando de cangaceiros. Não fico com raiva não. Você tem que ter orgulho de eu chegar aqui e ter lhe abrido os olhos. E se você queria que eu não contasse, então você ganha alguma coisa para que a história fique oculta. Então você, para mim, que achou ruim de eu vir aqui nessas terras e contar essa história, você não está somando não. Você é uma pessoa contra. Então, para você que gostou, dou os parabéns, né? Agora, eu quero também que você avalie o meu trabalho. Tudo que eu falei aqui, vá lá, deixe um comentário, deixe sua crítica, deixe sua sugestão, deixe seu elogio, ok? E só para finalizar, eu quero dizer que esse lugar aqui, em 1900, foi invadido pelo bando de Sebastião Pereira e Lampião. Tá vendo aqui esse engenho velho aí, onde é quebrado aí? E a gente foi filmando ainda agora. Lampião chegou aqui e invadiu aqui, que pertenceu ao Coronel Basílio. Com o tempo, o Coronel Basílio comprou essas terras aqui, veio morar aqui. E durante uma apresentação na cidade de Brejo Santo, não tinha ninguém aqui, o bando chegou aqui, saqueou isso aqui, roubou tudo. Roubou tudo, o Coronel Basílio conseguiu chegar aqui, mas foi pego, foi amarrado. Quiseram cortar a mão dele, roubaram o fardão dele militar, o bando de cangaceiro. E é desse jeito. Então nós estamos aqui num lugar de muita história. Um lugar falado por João Brígido, Joaquim Gomes falado, Otacílio Anselmo falou disso aqui, Joaquim Amaro. Então, minha gente, eu quero que vocês dêem um comentário, façam um elogio e, se possível, acompanhem a gente. E também, se puder nos ajudar com informações, será sempre bem-vindo, ok? Eu aqui, José Francisco, à disposição.